Começando, Guilherme. Está começando? A gravação começou. Então tá. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para o pessoal que vai assistir depois. Nós tivemos um problema técnico no StreamYard que eu não consegui transmitir, como tinha sido transmitido a aula do Ian Packer há 2 semanas atrás. E o Pedro fez a generosidade aqui de nos transmitir para o Meet. Então a aula será gravada e depois vocês podem acessar com calma. O Pedro de Niemeyer Cesarino topou conversar com a gente hoje sobre 2 livros que nós comentamos muito rapidamente na aula passada, só lembrando, Onisca, né, Poética do Xamanismo na Amazônia, e Quando a Terra Deixou de Falar, com o subtítulo Cantos da Mitologia Marubo. São 2 trabalhos que eu entendo que são frutos de um mesmo contínuo, mas com 2 frentes que são interligadas, mas que estão mais expostas de um lado e de outro. Mas que fazem um todo complexo e vasto, eu diria, que é de tentar pensar um povo, sua cosmologia, sua noção de pessoa e como isso influencia poéticas, eu não colocaria uma poética só, mas poéticas que se desdobram em pelo menos 3 tipos de cantos que o Pedro aborda. Então, o plano hoje é a gente conversar, o Pedro vai apresentar um pouco como foi a pesquisa e o projeto de realizar esses 2 livros. Depois eu tenho já aqui algumas perguntas na manga, se quem for entrando faz mais perguntas. Tá bom? Pedro, brigadíssimo, cara. Realmente, vai ser um prazer te ouvir. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todo mundo que nos escuta. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E é ainda mais legal falar para pessoal de literatura, para um curso de literatura, porque a minha relação com a antropologia é uma relação um tanto bissexta, um tanto esquisita. Eu virei antropólogo por causa da literatura, né? Eu estudava filosofia na graduação, escrevia poesia, editava poesia e tal, e aí comecei a querer estudar poéticas não ocidentais, né? Querer sair da tradição filosófica ocidental. Então tinha, por um lado, o interesse por poesia, né? Por outro lado, o interesse por formas de pensamento pré-filosóficas, né? Ou extra-filosóficas, como o Eduardo Viveiros de Castro vai chamar, né? Ou seja, formas de pensamento que não tem nada a ver com a construção da história da filosofia, que, por consequência, também é a construção da própria noção de mito na Grécia arcaica, né? E aí, enfim, também tinha muito interesse pela associação entre palavra e ritual, entre poética, palavra e ritual, né? O uso ritual da poesia, né? Porque na nossa, enfim, construção da noção ocidental de história da literatura e da poesia, de certa forma, a ligação entre poesia e eficácia mágica ou palavra ritual estaria, né, nos primórdios, digamos assim, no início do que depois a gente passa a convencionar chamar por poesia, né? E isso tudo acabou me levando para a etnologia. Por causa disso, eu acabei virando etnólogo e, enfim, por morar no Brasil, por ser brasileiro, eu achei que fazia sentido estudar poéticas que existem aqui, em vez de virar, né, enfim, um helenista, um classicista, como o próprio Guilherme é, né? É curioso que o Guilherme fez tem uma trajetória que não me recomendaram na época, né? Então eu seria uma pessoa, digamos assim, periférica dentro dos estudos, né, sobre a antiguidade, mas o Guilherme conseguiu, acho que, reverter esse quadro e transformar isso num trabalho, né, numa obra muito legal que ele tem feito aí ao longo do tempo, né, como tradutor, né. Então, enfim, tudo isso para dizer que eu acabei virando etnólogo por uma espécie de acidente de percurso. Eu não sou um cientista social de formação, né? E nem tenho interesse por questões sociológicas né, no meu trabalho como antropólogo. Eu sou muito mais um antropólogo, digamos assim, da tradução no sentido amplo do termo, né? Não só da tradução, da prática tradutória dos objetos literários propriamente ditos, mas da tradução conceitual, né, da tradução entre mundos, né, portanto, muito mais próximo de uma certa noção filosófica da antropologia, de uma certa antropologia especulativa, do que, né, de uma antropologia voltada para as ciências sociais, né. Então foi isso que me fez, me levou para, né, para a Amazônia. Eu, enfim, terminando essa graduação em filosofia na USP, fui fazer mestrado e doutorado no Museu Nacional com o Eduardo Viveiros de Castro, e orientado pela Bruna Franqueto, que é uma linguista, né, e etnóloga também. E aí,
procurei, enfim, durante muito tempo lugar para fazer pesquisa de campo e acabei caindo nos Marubo, né? Que é um povo falante de língua da família Pano, da Amazônia Ocidental, né? E na terra indígena Vale do Javari, ali na fronteira com o Peru. E fui lá para dar aula nas escolas, né? Eu era professor, né? Fazia cursos de formação para os estudantes, para os professores indígenas, e dava aula também como professor e junto com minha pesquisa de doutorado, né? Que eu então conduzia lá em diversas aldeias da região do Alto Rio Ituí, né? Na terra indígena Vale do Javari, e que tinha essa intenção inicial, né? De justamente pesquisar cantos, narrativas, formas discursivas ou poéticas associadas ao que a gente costuma chamar genericamente de xamanismo, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, você é especialista em canto xamânico, e essa expressão é uma expressão traiçoeira, porque parece uma coisa meio New Age, né? O que é canto xamânico? As pessoas ficam achando que é um ritual New Age de ayahuasca sei lá, em Alto Paraíso, alguma coisa assim, não tem nada a ver com isso, né? Então, eu poderia dizer que eu sou especialista nas tradições orais, também não gosto da noção de tradição oral, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Ou nas artes verbais associadas a rituais xamânicos, né? Ou a cosmologia, mitologia, etc., dos Marubo e de povos falantes de línguas Pano, né? Dessa região. Então, eu cheguei com essa intenção, né? Eu tinha esse desejo de estudar uma poética associada a questões rituais, cosmológicas, etc. Mas o que é interessante, né, da antropologia é que não se pode ter um partido, né, uma intenção pressuposta quando se vai fazer pesquisa de campo, ou não, pelo menos não se deveria ter, né? Porque a ideia é justamente que a gente suspenda as nossas intenções, os nossos objetivos, né, os nossos pressupostos, para tentar entender como é que as outras pessoas pensam, e sobre o que elas pensam e por que elas pensam, né? Então eu poderia muito bem ter chegado num povo que não estava nem um pouco afim de falar de cantos e narrativas de tradução, coisas do gênero. E aí eu teria que me virar, né, para lidar com aquilo que é do interesse daquele povo. Só que não foi isso que aconteceu, né? Os Marubo, de fato, têm uma vocação e um interesse muito grande, né, pelo discurso e pela relação de elaboração da palavra, digamos assim, né? Ou seja, talvez essa possa ser uma definição um tanto quanto genérica de uma poética, né? Ou seja, o uso elaborado da palavra em determinados contextos que extrapolam o uso cotidiano, né, de uma determinada língua, né? É claro, né, que mesmo numa língua de tradição oral, vamos usar essa expressão por enquanto, na falta de outra melhor, né, o uso cotidiano da língua já é muito diferente do nosso, ele já é marcado por diversas características, né, que dão um certo contorno rítmico, enfim, uma série de elementos que fazem com que o uso cotidiano da língua seja diferente da maneira como nós usamos numa civilização da escrita, né? Mas, ainda assim, isso não seria, para mim, suficiente para definir uma poética e, mais ainda, uma tradição poética, né? Ou seja, isso depende de uma dobra especial da língua ordinária, né? De um uso específico da língua ordinária com determinados fins, voltados, muitas vezes, para a transmissão de gêneros, né? Para usar, enfim, o termo conceito aristotélico clássico, né? Verbais ou discursivos, né? Então isso definiria, grosso modo, uma poética, né? Então, por alguma razão, os Marubo tinham e seguem tendo muito interesse nisso, cantavam e narravam muito e falavam muito no momento em que eu cheguei lá, né? E tinha um xamanismo muito forte, né? Senhores xamãs em atuação, né? E que me acolheram e que a gente, enfim, conheceu, aos poucos eles ganharam confiança em mim e o trabalho começou a fluir, né? Isso foi em 2004. Em 2005, no segundo ano da minha pesquisa, aconteceu um evento que catapultou ainda mais esse trabalho, um evento não muito bom,
né, mas que acabou fazendo com que o uso, né, dos discursos poéticos xamânicos se intensificasse, que foi uma epidemia de malária, né, que, enfim, em 2004 eu fiz, sei lá, por volta de 5 meses de pesquisa, e tudo era, enfim, paradisíaco por ali, tudo tranquilo, na medida do que pode ser no Vale do Javari, que vocês devem, enfim, ter notícias que não são das melhores de lá, né, mas em 2005 o bicho pegou, né, teve uma epidemia fortíssima de malária, eu mesmo fiquei doente muitas vezes e tal, e aí eu passei a acompanhar muitos rituais de cura, né, rituais voltados à morte, doença e coisas do gênero, e esses rituais todos são rituais associados, evidentemente, ao uso, né, ritual da palavra, né. Então, ou seja, né, havia, os meus interesses intelectuais casavam com os interesses intelectuais e rituais dos Marubo, né, e, portanto, esse trabalho se tornou possível, o Onisca, né, assim, essa é uma das razões pelas quais ele se tornou possível, né. A outra razão, eu acho que é o fato de que, de fato, houve uma química, né, como é que eu vou dizer, entre do meu lado e dos pajés Marubo com os quais eu trabalhei, né, especialmente com Armando, Antônio, Paulino e Lauro, 4 xamãs ou pajés mais velhos que morreram, faleceram todos os 4, né, e o Robson, mais novo, né, enfim, deve ter hoje, não sei, por volta de 40 anos, que virou um grande amigo e o principal parceiro de pesquisa, ainda está vivo, né? Foi o único que sobrou de todos esses com os quais eu trabalhei, né? E que era uma figura absolutamente estratégica, porque o Robson é um professor de escola indígena, ele fala português bem, ele era para ser o tradutor dos missionários, os missionários fundamentalistas estadunidenses, né, do New Tribes Mission, que tem uma missão ali na terra indígena, no Vale do Javari, desde os anos 50, e aí ele estava, de fato, sendo treinado quando ele era pré-adolescente, né, para trabalhar com os missionários, mas ele acabou empajezando, né, ou xamanizando, como se diz, acabou virando pajé, né, e isso desviou completamente desse caminho, mas continuou sendo professor, e aí a gente se conheceu e ele virou a figura absolutamente central de todo o meu trabalho. Agora a gente conversa, ontem mesmo estava conversando com ele pelo WhatsApp, tirando dúvida sobre a tradução de um outro canto que eu estou fazendo agora, né, coisa que há um tempo atrás para mim era absolutamente inconcebível, impensável, né, mas agora isso é possível, enfim, não exatamente por uma boa razão, por causa do Starlink, né? Mas bem ou mal, um contato que antes não era possível, né? Então a gente acabou formando essa equipe, né? Digamos assim, com esses 5 pajés e outros professores mais jovens que chegavam e tal. O que é bem interessante, essa ideia de uma equipe, estou usando esse termo, enfim, nosso, né? Porque o xamanismo entre os Marubo, ele é sobretudo uma forma, é uma troca intelectual, né? Além de ser um processo ritual, né, enfim, espalhado em diversas atuações rituais distintas, ele se configura como uma troca entre pessoas que são iniciadas e iniciantes, né, ou seja, xamãs mais experientes que vão formando xamãs mais jovens, que são parentes próximos, né, e que passam as suas noites, seus anos, suas décadas conversando, tomando ayahuasca e cheirando rapé, conversando durante a noite, conversando infinitamente, indefinidamente sobre assuntos dos mais diversos, né? E muitas vezes também passam por períodos de treinamento ritual mais rigorosos, né? Que envolve esse grupo que fica retirado numa cabana à parte, com uma dieta específica, com consumo de substâncias enteógenas, né? Dirigidas por um mestre, que nesse caso é o Robson, né? Que embora ele seja o mais novo de todos, ele é um xamã extremamente poderoso, né? De nascimento, e acaba sendo professor de todos os outros, né? Então eu acabei entrando nesse grupo, digamos assim, né? Como se eu terminasse por virar eu mesmo uma espécie de aprendiz dessas pessoas, né? O que me permitiu não só ter a confiança deles, né? Porque isso também estava envolvido com projetos para a escola indígena deles próprios, enfim, uma série de outras coisas que eu fazia e sigo fazendo para eles, né? Mas foi isso que me permitiu fazer com que eu conseguisse adquirir um corpo, né?
Eu, inclusive, escrevi um texto que eu acho que é um prefácio para um livro do Álvaro Faleiros, ou um pós-fácil, não estou lembrando se é um pré ou um pós-fácil, que chama O Corpo da Tradução, né? Eu falo, quando eu comecei a fazer esse trabalho no Museu Nacional, os linguistas e etnólogos falavam, você nunca vai conseguir traduzir esses cantos, porque isso é muito difícil, porque não sei o quê, porque precisa conhecer a gramática de uma língua que não tem gramática, de fato o marubo não tinha e não tem uma gramática, né? Outras línguas pano tinham e têm boas gramáticas, né? Que eu usei como referência. Então os linguistas achavam que eu não ia conseguir fazer por falta de, né, enfim, como é que eu vou dizer, de repertório, né, técnico, linguístico, etc. E o Lauro, que era um desses pajés marubo, que era um dos meus anfitriões, dizia, você também nunca vai conseguir traduzir esses cantos, né? Por quê? Porque ele achava que isso era muito difícil, que é coisa que só pajé sabe, que os jovens também não sabem e tal, não sabem mais. Como eu sou uma pessoa muito teimosa e muito obstinada, eu não aceitei, insisti e consegui, né? Mas no final, interessante que os equívocos, né, tem uma equivocidade interessante no sentido do Eduardo Vieiras de Castro, né? O equívoco é o que acontece entre jogos de linguagem, entre mundos possíveis, né? Ele é a premissa fundamental da cultura, digamos assim. Toda cultura é sempre equivocada e equivocante, né? Porque as culturas existem em conexão, né? No atrito, na relação de vizinhança, né? De tradução, portanto, né? O Lauro achava que eu não ia poder traduzir porque eu não tinha corpo de parente, né? Como é que você vai poder traduzir se você nem parente é? Se você está chegando aqui agora, né? Branco, estrangeiro e tal, para poder traduzir, você tem que viver aqui com a gente, você tem que comer a nossa comida, você tem que, né, enfim. E aí, sim, quem sabe, né, um dia. E foi o que aconteceu. De fato, eu acabei, de certa forma, me aparentando, me aproximando dos marubo através do que os povos indígenas concebem como parentesco, né, que é uma construção de uma forma de relação, né. E isso foi o que me permitiu adquirir um corpo, né, digamos assim, através do qual eu pude entender, sobretudo, o ritmo, porque eu acho que essa é a chave, né, do problema da tradução em tradições orais. E é um ritmo não no sentido, digamos assim, formal, né, do termo, não é uma questão só de métrica, né, um ritmo, mas no sentido do Benveniste, do Henri Mechonic, né, ou seja, um ritmo como uma forma de pôr o sentido, né. E esse ritmo, ele tem um aspecto transversal, ele cruza o modo de transmissão das artes verbais, né? A pessoa iniciante, né, ela adquire um corpo, e esse corpo, ao mesmo tempo, é um corpo que se transforma capaz de acolher um determinado ritmo, através do qual a composição formular, né, se torna possível. Né? E isso a gente pode detalhar um pouco mais ao longo da fala, né? O que é composição formular, qual é a associação entre composição formular e ritmo, né? E paralelismo, né? Que, enfim, são aspectos indissociáveis, né? Quando se fala numa tradição oral, não dá para você não falar em paralelismo, em ritmo e em composição formular, né? Essas três coisas vão juntas, né? Então, enfim, enquanto eu fazia, né, dava aula para as pessoas na escola dos marubo, e fazia etnografia geral, né, digamos assim, etnografia clássica, né, que é de desenho, enfim, da arquitetura da maloca, a identificação de espécimes, conversa sobre tudo, caçadas enfim, acompanhamento de rituais, genealogias de parentesco, tudo que se pode imaginar, né, de uma etnografia tradicional. Eu dirigia esse trabalho etnográfico para o trabalho do discurso poético, que era de interesse e de especialidade, sobretudo, dos velhos pajés ou xamãs, né, com quem eu trabalhava, sobretudo. Né. Então, ou seja, eu acabei fazendo uma etnografia de vários aspectos, né, do modo de existência marubo, relacionados, sobretudo, à noção de pessoa, morte, a configuração, a composição do cosmos, né, doença, e formas de transmissão do conhecimento e transformações do conhecimento na relação com a escrita, né, e
dinâmicas rituais, relações intergeracionais, né? Porque quando a gente fala em transmissão de conhecimento, necessariamente a gente fala em relação entre gerações e conflitos dessas relações que tem muito a ver com a vida na cidade, né? O apelo, né? Como é que eu digo, a atração que as cidades exercem, né? Sobre os jovens indígenas, o que por sua vez também acaba tendo a ver com doença, que por sua vez acaba tendo a ver com pessoa, né? Com a composição da noção de pessoa, né? Enfim, tudo isso fazia parte do que né, aparecia, do que para mim, né, como algo passível de construção, né, para o trabalho etnográfico, né? Então, o nome do livro, talvez seja interessante falar disso, Onisca, né? Ele vem disso, né? Onisca é um termo de difícil tradução, nunca fiquei muito satisfeito com as traduções possíveis, mas é algo em torno de nostalgia, melancolia, tristeza, né? Mas um tipo de nostalgia ou de melancolia ou de tristeza diretamente associado à noção de pessoa, né? Porque para os Marubo e vários povos indígenas, né, a pessoa ela se desdobra entre vários duplos, né? O corpo, né, o invólucro corporal é concebido como uma espécie de roupa, né? Ou uma casa que pode estar cheia ou vazia de gente, né? Que é habitado por duplos que são pessoas, né? Na verdade, essas pessoas podem sair de dentro desse corpo ou dessa casa, né? E passear, né? Por isso, o xamanismo não é um problema de possessão, como no candomblé, nas religiões de matriz africana, né? Ele é um problema de excorporação e não de incorporação, né? São corpos que saem dentro de corpos para passear por aí, né? E que, por sua vez, convidam corpos para entrar dentro dessa casa-corpo, né? Como visitantes que então cantam, né? Essa é fundamental dos tais dos cantos de pajé, que nesse caso são os iniquis, mas se fossem os povos tupis são os maracá, enfim, cada sociedade indígena tem o seu, né? E quando a pessoa se desdobra, ou se destaca, ou se separa, por exemplo, no sonho, né, ou durante momentos graves de doença, ou com o uso das substâncias enteógenas, né, ou psicoativas, né, isso produz essa separação temporária do duplo com relação ao seu aspecto corporal. Vocês veem que eu estou evitando a distinção entre corpo e alma, porque essa é uma distinção de matriz platônica, como vocês bem sabem, da qual se segue uma série de outras, né? Visível, invisível, material, imaterial, essência, acidente, etc. E essas distinções não têm absolutamente nada a ver com o problema da duplicação nos xamanismos indígenas, que é muito mais um problema de uma espécie de replicação escalar, né, de corpus N, né, no sentido matemático, né, em posições distintas, né, porque o duplo é um corpo, assim como o próprio corpo, né, o duplo morre, o duplo pode estabelecer relações de parentesco, ele se alimenta, etc. Ele não é uma alma etérea, fugaz, imaterial, né? Isso é importante, porque senão a gente não entende parte, né, dos pressupostos ontológicos envolvidos nas poéticas xamânicas, né, e nos seus regimes de conhecimento, né? Então, quando acontece essa separação, né, da pessoa nos seus duplos, existe um sentimento que acompanha esse processo de separação, e esse sentimento é essa tal dessa nostalgia, essa tristeza, né, o onisca, né? Eu lembro que uma vez eu tirei uma fotografia de uma senhora com uma câmera digital, né? Naquela época estava começando a ter câmera digital. Eu tirei a fotografia e imediatamente mostrei a imagem da foto, né? No visor da câmera digital para essa senhora. E ela falou, onisca, né? Ela falou, é triste, é melancólico me ver. Aí eu achei aquilo esquisito, né? Eu falei, por que ela está dizendo que é triste, né? Se ver, né? A gente diria, que a gente poderia dizer, não, tá horrível a foto, nossa, apaga, né? Saí muito feio na foto e tal. Ou, que legal, mas é um uso esquisito, né? É porque a imagem figurativa é justamente concebida como um duplo. A imagem figurativa, ela tem um estatuto ontológico próprio, autônomo, independente da pessoa, né? Ela não é concebida como uma projeção, sei lá, da luz do nitrato de prata, ou não tem uma concepção de ficção envolvida, de uma imagem fictícia, representativa, mimética, etc., né? A imagem, ela é
a própria pessoa numa posição ou outra, e, portanto, por isso ela pode ser perigosa, né? É por isso que você pode pegar uma fotografia de uma pessoa e fazer uma feitiçaria, sei lá, com essa fotografia, né? Então, aí eu comecei a entender que, na verdade, esse processo de duplicação envolvia uma poética da duplicação, uma poética de uma certa nostalgia, de uma melancolia, que tinha a ver com vários problemas, entre os quais a doença, né? Por exemplo, dos jovens que vão para a cidade e, sei lá, ficam querendo namorar as brasileiras e são seduzidos pelas brasileiras, voltam incompletos, se sentem onisca, né? Porque é como se um duplo deles tivesse ficado lá, aí precisa de intervenção de um xamã para resgatar esse duplo e devolver para a pessoa e assim por diante, né? Então, eu era considerado onisca também, porque eu estava ali sozinho, longe da minha família, né? Então, se eu estava ali sozinho, longe da minha família, falando do meu mundo para eles, como era e tal, eles me perguntavam, era porque eu também era uma espécie de espírito, né? O espírito, isso que a gente concebe como espírito, né, é sempre uma pessoa, de certa forma, deslocada do seu lugar, né? O espírito é alguém que sai e viaja, e depois volta, né? Não tem nada de muito extraordinário nisso, né? E uma vez o Robson, que é, né, como eu dizia, o xamã que restou, né, dizia para mim, falava para mim, eu sou igual ao Amado Batista, né? O Amado Batista, o cantor de... eu falava, mas por que igual ao Amado Batista? Não estou entendendo por quê, né? Não, eu sou igual ao Amado Batista e tal. Aí um outro cara me falou, não, ele está falando que ele é igual ao Amado Batista, porque o Amado Batista canta a música de dor de cotovelo, né? E essas músicas de dor de cotovelo são músicas que a gente canta quando a gente está longe da pessoa que a gente gosta, né? E o que o Robson faz é cantar os cantos de pessoas que entram dentro do seu corpo, que estão longe das suas casas, né? E que ficam falando como é a casa delas. Lá na minha casa, no quinto patamar celeste, lá onde eu moro é assim, assim, assado, e aqui vocês, não sei o quê, né? E isso é onisca, isso é triste, isso é nostálgico, né? E isso era a mesma coisa que eu fazia também, eu ficava falando da minha casa, então era como se eu estivesse nesse lugar relacional, né, do espírito, por assim dizer, né? Então, enfim, esse é o pano de fundo geral do Onisca, ele, enfim, ele acaba cobrindo, né, grande parte, quatro gêneros fundamentais, né, ou modos, como eu prefiro falar, né, das artes verbais Marubo, né? Depois eu posso explicar também um pouco mais por que eu prefiro modo em vez de gênero, né? Que são os cantos de pajé, ou os iniki, né, que são esses cantos dos espíritos que entram dentro do corpo do pajé e que cantam através desse corpo, que vira uma espécie de caixa de ressonância, né? Uma metáfora já clássica amazônica, né, que fala o pajé como um rádio, né? Depois tem uma outra parte associada dedicada, que é a parte 3, né, dedicada aos cantos de cura, né, os shon-iki, que na verdade não são só de cura, são cantos agentivos, como eu digo, né? Os primeiros, os iniki, são cantos reportativos, ou o modo reportativo, né, como eu prefiro falar, porque são falas dos outros, né? São é um modo verbal de citação da voz alheia, né? Os cantos iniki são cantos agentivos, usados para cura, mas usados para feitiçaria, usados para alterar o mundo de alguma forma, produzir efeitos no mundo, mas podem ser usados também para alterar a atmosfera, enfim, para produzir efeitos, né? Portanto, cantos agentivos, né? Depois os cantos narrativos, que são os saite, né? Que são narrativas míticas cantadas, né? Que são uma peculiaridade bastante estranha dos Marubo, né, sobre a qual posso falar daqui a pouco, né, que está na parte 4. E, por fim, a Shinanvana, que é uma fala especulativa, por assim dizer, né? Ou seja, um uso ritual especial da palavra, sem um fim específico, mas mais com um fim de reflexão, né? De troca, digamos assim, de ensinamentos sobre uma fala filosófica, né? Sei lá.
sobre assuntos os mais diversos, que em geral é entretida entre um xamã mais velho, um pajé mais velho e os seus iniciandos, né? Ainda tem outros modos das artes verbais marubo que não estão contemplados aqui, por exemplo, as falas de chefe, as falas cerimoniais. Sobre isso eu publiquei um artigo depois, que se chama, esqueci o nome agora, Poética e Política nas Terras Baixas, a fala do chefe, alguma coisa assim. Não lembro, está na Revista Etnográfica de Lisboa. Então, mas no Onisca são esses quatro modos verbais, sobretudo, né, que estão em jogo. A fala de pensamento, a fala Shinanvana, né, as narrativas míticas Saiti, os cantos de cura, os cantos agentivos, Shonki, e os Iniki, os cantos reportativos. Por que modos e não gêneros? Né? Porque o processo de transmissão e de aprendizado das artes verbais marubo, ele tem a ver com o domínio de um repertório formular, né? Ou seja, de um uso standardizado de unidades que são ao mesmo tempo conceituais e rítmicas, né? Unidades verbais, né? Que são encadeadas em performance e que dão, enfim, a possibilidade de execução de grandes peças, né? Verbais, baseadas em modelos prévios, né? Que são conhecidas pela tradição e transmitidas, né? Então, as fórmulas fazem parte de um repertório que é transmitido e ensinado, né? E cujos mestres principais são os espíritos, não são os humanos, né? Desde tempos imemoriais, né? Mas que acabam constituindo muito menos um estoque de fórmulas per se, ou seja, de versos, né, com seu conteúdo pleno, né, e mais como uma espécie de estrutura pré-determinada de substituições e de concatenamentos, né? Então, é uma forma de composição baseada, enfim, como não poderia deixar de ser, no eixo paradigmático e sintagmático, né, através do qual a pessoa ela vai aprendendo a substituir elementos dentro de um paradigma determinado numa estrutura rítmica fixa, né? E essas fórmulas, elas migram entre modos distintos das artes verbais, né? É como se a pessoa aprendesse um modo de composição formular que ela pode usar tanto para um canto narrativo, quanto para um canto de cura, quanto para um canto reportativo, quanto para uma fala cerimonial ou para uma fala especulativa, né? Então, é como se estivesse, na verdade, num mecanismo, num jogo de montagem, numa espécie de Lego, né, verbal, assim, no qual você vai mudando as peças, né, de um conjunto pré-determinado, com regras, né, de acordo com o seu objetivo, com aquilo que você quer, né? Então, talvez eu pudesse dizer, não, as fórmulas saem primeiro, tem um estoque de narrativas míticas, e é dessas narrativas míticas que as fórmulas são, então, retiradas. Vamos supor que a gente estivesse, né, numa tradição homérica, sei lá, né? E aí elas são usadas como sempre em referência, né, a uma narrativa mítica específica. Sim, de fato, isso acontece também entre os marubo, porque é uma coisa muito curiosa dos marubo, que eles têm, enfim, uma tradição oral absolutamente vertiginosa, gigantesca, complicadíssima, né? Mas dentro dessa tradição oral, que se distribui por esses modos, né, existem os saíti, que são essas narrativas míticas cantadas, que parecem muito com poemas épicos, né, assim, da antiguidade clássica, né? Porque são só narrativas, são só histórias. A história, sei lá, X, né, o episódio mítico X, inteiramente encadeado em fórmulas verbais, com uma métrica precisa, né, uma métrica rigorosa, que, aliás, é a mesma métrica de todas as famílias, línguas da família Pano, né, e que, enfim, são só narrativas míticas, porque, em geral, na Amazônia, o que você encontra são essas narrativas míticas dentro de cantos que pertencem a um ritual específico, sei lá, um ciclo ritual da fruta madura, não sei qual, né, ou dentro de um canto de cura, né? Então é como se tivesse sempre um engaste de estoques formulares referentes a uma narrativa mítica dentro de um canto cerimonial que tem um outro objetivo que não só narrar, né? Nos marubo não, os saíta, eles têm simplesmente o objetivo de narrar, de contar uma história, né? Mas através de uma estrutura cantada. As narrativas, então, elas podem ser nos marubo ou contadas ou cantadas, né? Quando elas são contadas, elas também têm toda uma elaboração especial da palavra.
Mas isso de serem cantadas, né, e só a história narrada mesmo, não é algo muito comum nas Terras Baixas. Assim, eu não, na verdade, não conheço muito outros casos, né? Então é como parece um pouco, né, assim, um universo meio, né, de grandes epopeias e tal, assim. Mas o contorno institucional é completamente diferente, por isso que eu não gosto muito da noção do épico, da epopeia, dos mundos amazônicos, porque, enfim, não tem uma saga de um herói, não tem, né, a fundação de um povo, esses problemas clássicos do épico, né, no mundo indo-europeu, né? Então, então, como eu dizia antes, não é exatamente não faz muito sentido que essas fórmulas verbais saiam das narrativas míticas, como se elas fossem a matriz principal de composição. Na verdade, a pessoa aprende a compor através de fórmulas encadeadas em sequências paralelísticas, e essa composição, então, acaba sendo usada para focos distintos, né? Então, isso é o que está um pouco por trás do Onisca, mas entrecortado por uma série de conversas, de depoimentos, de descrições de situações de doenças, de crises, né? Enfim, o livro não é só sobre... As traduções estão sempre entremeadas com outros... É um livro, digamos assim, muito heterogêneo no que se refere ao registro, né, da narrativo, né? Então eu tomei, inclusive, o cuidado de fazer notas recuadas, não notas de rodapé, mas notas recuadas, assim, quando a discussão começa a virar uma discussão técnica específica de etnologia, né? Para o leitor que não estiver interessado nisso, saltar essas notas de discussão com etnólogos, né? Então o livro ele tem digamos que o eixo principal é a narrativa, uma espécie de crônica etnográfica, né? Aí isso é entrecortado com traduções dos cantos, que por sua vez, às vezes se seguem a longas conversas ou depoimentos, ou a descrições de rituais de cenas, de crises, de doenças que aconteceram, e às vezes essas notas mais especializadas ou técnicas, né? E aí, bom, depois disso, o Onisca é de 2011, né? E em 2013 eu decidi recolher as narrativas míticas Saiti que eu não tinha publicado no Onisca e fazer um outro livro, que é o Quando a Terra Deixou de Falar, que é uma antologia de narrativas, né, desse gênero, que de certa forma foi concebida, o Onisca, enfim, o livro, digamos, os dois são, né, mas Quando a Terra Deixou de Falar foi concebido para um diálogo talvez um pouco mais direto com a literatura, né, que na verdade aparece mais no estudo de apresentação do livro, né. Eu tentei fazer um livro num formato clássico. O Onisca também é assim, mas Quando a Terra Deixou de Falar mais marcadamente, né? Enfim, 2 colunas, à esquerda a transcrição na língua, né, original, à direita a tradução em português, numeradas, com notas de rodapé, ou seja, uma antologia comentada, né, bilíngue, de uma poética verbal determinada, tal como as N ontologias que a gente tem dos clássicos, né? Sei lá, da tragédia grega, dos poemas homéricos, de Hesíodo e assim por diante, né? Porque eu achava e ainda acho que isso falta no Brasil, né? Porque as pessoas precisam entender que a gente está lidando com tradições eruditas quando a gente fala na Amazônia e não só ou exclusivamente com literatura infanto-juvenil, né? Que é a imagem que se tem genérica, epistemicida, digamos assim, né, dos povos indígenas, né, de que as pessoas não sabem que a gente está lidando com tradições eruditas de fato, traduções eruditas mesmo, para valer, né, como é o caso dos Maru, né. Então, o Onisca é concebido um pouco isso, né, para um professor, ou pesquisadora de literatura, ou mesmo de filosofia, olhar e falar, nossa, né, preciso de um pouco de cautela para me aproximar desse universo, né. Então quer dizer que eles também são tão sofisticados quanto, né, a nossa imagem, né, enfim, da antiguidade clássica? Por que não seriam, né? Essas pessoas são herdeiras e titulares de fundos civilizatórios igualmente complexos e milenares, né? Então, só para vocês terem uma ideia, Quando a Terra Deixou de Falar tem 13 narrativas. Eu não gosto muito dessa coisa de número, mas às vezes é importante, né? Então, é a tradução de 13 narrativas, o livro tem 300 e sei lá quantas páginas, 317 páginas,
mas os Marubo falam que conhecem 100, 200 narrativas, né? Ou seja, uma coleção completa daria vários volumes, né? Recentemente eu publiquei, não tão recentemente, em 2018, uma narrativa que não está no Quando a Terra Deixou de Falar, que saiu na revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, aliás, uma revista que parou de ser editada, né? Que chama O Enia, O Surgimento dos Antepassados, que é uma tradução da metade de uma narrativa mítica dos Marubo que ficou de fora daqui, sobre surgimentos. Né, nos estudos clássicos, a gente diria uma antropogonia, né? É um mito de surgimento dos seres humanos, né? Essa narrativa, que não está completa, tem 1000 versos. E aqui também no Onisca tem umas outras... Só uma dúvida, 1000 versos é o que você traduziu, ou incompletamente, ou 1000 versos é ela inteira e você não fez ela inteira? Não, o que está traduzido tem 921 versos. Ela parou, a história parou num determinado momento, entendeu? O pajé não continuou, o narrador não continuou. Se tivesse continuado, eu acho que deveria ter uns 2000, 3000. Como outras histórias que você coloca no Quando a Terra Deixou de Falar. A Terra Deixou de Falar, até que elas estão mais completas. Só uma, que é a primeira, que é a narrativa de surgimento do mundo, né? Que também parou num determinado momento, né? Então é uma coisa gigantesca, né? Assim, uma narrativa pode ter 2000 versos. Se eles conhecem 100, sei lá quantas, né? Porque sempre muda, cada um, porque a questão não é justamente de uma numeração, assim, enfim, funciona de uma outra lógica, né? Com uma outra lógica. Dá para imaginar um pouco o tamanho da coisa. Eu estou falando só do gênero narrativo, né? Não falei dos cantos de cura, que são igualmente gigantescos, e por aí vai, né? Enfim, então, quando a Terra Deixou de Falar, teve essa ideia, né, de apresentar para um público não só de etnólogos, mas de leitores de literatura de maneira geral, uma pequena amostra, eu espero que, né, tratada com rigor, com cuidado, né, do que é uma tradição oral viva e intensa, né, amazônica, né, como a dos Marubo, e nem por isso livre de ameaças, né? Como eu acabei de falar, 5 dos pajés com os quais eu trabalhei, 4 morreram, né? Só um está vivo, e esse um agora está penando para conseguir treinar pessoas, né, para que possam suceder, né? Então, agora eu estou com um projeto de fazer mais um segundo volume dessa antologia, com outras narrativas que ficaram de fora, entre as quais essa que será publicada aqui no Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea e outras mais. Mas acho que eu já falei bastante, né, Guilherme? Não sei, a gente podia talvez abrir um pouco para conversa, e aí a gente vai desdobrando questões. Pedro, agradeço de novo aí pela fala introdutória. Acho que foi ótimo, um monte de coisas que eu não sabia dão mais clareza para alguns aspectos. Outros aqui se ligam, criando alguma profundidade maior em efeitos da leitura e coisas. Essa tradução extra eu não sabia, também não. E espero muito que saia um segundo volume com mais narrativas, porque elas são muito fortes, de uma beleza muito, muito intensa, eu acho, né? E que se faz exatamente pelo trabalho de nota, introdução, esse modelo que você criou ali para o livro, né? Uma apresentação do canto, depois o canto bilíngue com notas. Eu tenho uma série de perguntas. O Pedro colocou ali no chat, para quem quiser dar uma olhada, o artigo. Eu tenho uma série de perguntas, mas como tem um pessoal que veio aqui ao vivo, vou deixar para vocês, se alguém tem perguntas, senão algumas de ganchos que o Pedro deu para a gente e outras de curiosidades minhas mesmo. Eu tenho uma curiosidade aqui. Como funciona a abordagem com esses xamãs? Ou seja, você é um estranho que chega numa tribo estranha, não conhece mais que nós, evidentemente, mas não está muito afinado com a cultura deles, e eles sempre têm um pé atrás, né? Isso aparece até nos filmes, né? Na ficção tem muito isso, né? O estranho chega e é rejeitado pela maioria e é acolhido por uma minoria e tal.
Como é que funciona essa aproximação? É um jogo de conquista, não é? Para poder chegar ao nível de ter acesso a certos segredos da cultura deles, etc. E tal. Olha, Jorge, na verdade a gente costuma falar impacto etnográfico, né, que é uma expressão que foi cunhada pelo Russ Albert, né, que é o parceiro do Davi Copenau, que publicou a Queda do Céu, aquele livro magnífico, vocês já devem ter ouvido falar, né? Na verdade, assim, é uma relação de confiança, de compromisso que a gente vai entretendo com pessoas, né, que passa por diversos níveis e que acaba durando a vida toda, né? Por mais que você não trabalhe mais diretamente lá, como é o meu caso, né? Eu mantenho relações e tal, mas não volto para lá faz muito tempo, né? Acho que em 2009 foi a última vez que eu fui. Mas é uma coisa, enfim, que com convívio, mas não basta dizer que é só com convívio, não é só uma questão de morar lá, de aprender a língua, de se habituar, é uma questão de fazer com que aquelas pessoas percebam que você tem um compromisso, que você está ali por alguma razão ou outra, que não é só, né, enfim, fazer uma viagem ou mesmo defender uma tese de doutorado, né? Porque senão acho que ninguém em sã consciência iria trabalhar na Amazônia, especialmente num lugar extremamente difícil como é o Vale do Javari, né? Então, assim, não tem uma resposta direta para te dar, sabe, Jorge? Mas eu acho que é uma questão, é uma questão de um compromisso ético, né? E que aos poucos acaba fazendo com que você crie relações que são relações de amizade mesmo, profundas com essas pessoas, né? Eu morei com essas pessoas, elas são minhas amigas, né? De certa forma, elas viraram, só que a própria noção de amizade é uma coisa um pouco controversa nos mundos indígenas, né? Amigo quer dizer parente, né? A nossa noção de amizade, enfim, não vou especular muito sobre isso, mas você acaba virando parente da pessoa, né? Das pessoas com quem você vive, e isso gera uma relação de reciprocidade, né? E essa relação de reciprocidade gera confiança, e a confiança acaba criando esse envolvimento todo. É muito diferente de uma pessoa que vai lá trabalhar, sei lá, para fazer um documentário, entendeu? E chega lá com um contrato, convence as pessoas, explica e depois acabou, vai embora, né? A relação que a gente tem é outra, é uma relação de amizade mesmo, né? E o pacto ele vem um pouco disso, né? Fiquei até pensando aqui esse equívoco aí de amizade. Um dos efeitos contemporâneos que a gente tem é uma espécie de cisão entre o lugar da família, parentesco, que é sanguíneo, e as comunidades de amizade que vão meio que tomando, principalmente quando a gente teve todo o mal-estar da política nacional, o sentido de família e vínculo familiar se fragilizou e deu lugar a uma outra noção de parentesco eletivo, né, também. A gente tem esses equívocos internos aqui com a gente. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma mais ou menos vinculada com o que estava chegando no fim da fala do Pedro aí, que acho que seria interessante ouvir, que é como se estabeleceu esse lugar do dizer e traduzir. Você falou da equipe lá no início, você faz questão de colocar isso em vários momentos, tanto no Onisca quanto no Quando a Terra Deixou de Falar. No Quando a Terra Deixou de Falar, inclusive, tem essa, né, o livro é organizado, traduzido e apresentado pelo Pedro de Niemeyer Cesarino, a partir de cantos, e aí todos os 5 pajés, a cada canto você diz quem cantou para você, mas você, ao mesmo tempo, fala que o processo de tradução foi um processo de pesquisa em grupo, né? Como é que eles entendem e como é que eles se vinculam com essa produção dos livros? Eu queria ouvir um pouco isso, ou aquilo que vem para depois dos livros, né? Qual foi a recepção? Eles se interessam em ter esse livro entre si, consultam essa forma escrita, consideram um pouco banal o fato dela estar escrita e recorrem mais à poética vocal. Enfim, eu fiquei muito, muito interessado porque todo o teu comentário sobre linguagem formular, com essa questão de ritmo e paralelismo, pressupõe cantos que são iguais, sendo sempre outros, né? O canto está sempre aberto, a mesma narrativa do Enia, ou aqui do Pajé Flor de Tabaco, se ela for ser cantada, ela vai ser cantada diferente, porque o modelo de construção é mais ou menos análogo, mas a execução vai ser outra. Enfim, fiquei muito curioso em saber como isso se opera
a partir dessa entrada de você como um espírito ali que transforma canto em texto. Não sei se fui claro na pergunta, mas... Sim. É uma pergunta difícil, Guilherme, porque você sabe que os povos amazônicos têm uma concepção toda própria da escrita, né? Sim. Uma concepção crítica da escrita, né? Eu tenho artigos publicados sobre esse assunto, né? Depois eu posso passar as referências. Embora isso já estivesse presente de alguma maneira no Onisca, né? Principalmente no final, no epílogo, que é sobre mim, né? O epílogo é um pouco sobre como eles me entenderam, né? Ver se é uma conclusão, é uma espécie de reflexão sobre isso, né? Então, eu comecei, talvez seja interessante falar, no começo eu colocava um professor do meu lado, né? E gravava, pegava a gravação e ia transcrevendo. Ele transcrevia, eu copiava a transcrição dele para aprender como eles transcreviam, com uma transcrição fonética meio esquisita, né? Feita pelos missionários, né? E aí eu fui aprendendo a transcrever sozinho, aí aos poucos, junto com isso, eu também estava estudando outras línguas da família Pano, fui começando a corrigir a transcrição, fui coletando dados linguísticos que não estavam disponíveis e fui me aproximando mais, até que, num determinado momento, eu conseguia transcrever sozinho com uma margem de, sei lá, de 30% de erro, né, 20, 30% de erro. E aí, aos poucos, eu achei as pessoas, a equipe certa para trabalhar, né? Que era o Robson e algum outro pajé mais velho e tal, né? Mas em nenhum momento, porque a língua dos cantos marubo, ela é o mesmo marubo falado, mas ela tem um repertório de fórmulas rituais que são metafóricas, né? Que então precisam de uma pessoa que explique. Então você não entende, né? Tem um léxico especial, um léxico que às vezes vem de língua dos antepassados, ou que são, enfim, metáforas rituais que você precisa de uma exegese, você precisa de pessoas interpretando. Então, por mais que eu entenda, né, o marubo cotidiano, esse léxico todo, que muitas vezes tem a ver com imagens etiológicas, que a gente poderia chamar de metáforas, mas, enfim, teria que discutir a noção de metáfora, né? Ou seja, são imagens verbais que servem para pensar sobre o surgimento de coisas das mais diversas que existem, né? Essas precisam de alguém que explique, porque essa explicação é justamente também a explicação que é feita para os neófitos, né? Para as pessoas que estão se iniciando no xamanismo. E é por isso que os jovens não entendem os cantos de cura, né? Os cantos rituais de maneira geral, né? Então, essa equipe, ela era não era só uma equipe, digamos assim, de um trabalho acadêmico, pura e simplesmente de transcrição e tradução. Ela era uma equipe de transmissão de conhecimento, de fato, como se fosse uma espécie de, como eles chamam lá, de curso de pajé, né? Era como se eu estivesse ao mesmo tempo traduzindo e fazendo parte, e me treinando dentro dessa tradição, né? Tanto quando eu trabalhava na aldeia, quanto quando eu trabalhava num quarto de hotel em Cruzeiro do Sul, que é, enfim, uma cidade lá no Acre, ou aqui em São Paulo em alguns momentos, né? Tá. Então, mas nesse processo eu tive que, inclusive, fazer com que o Robson, sobretudo, e o Matheus, que era um outro menino, entendessem o que eu precisava em determinado momento, né? E você vai perguntar para uma pessoa mais velha, um cantador mais velho, o que quer dizer, sei lá, uma linha qualquer, Pacan aqui, Achonqui, por exemplo. Ele vai fazer uma glosa, né? Ele vai fazer toda uma explicação sobre o que é esse verso, mas você fala, não, eu quero saber o que é essa palavra aqui, Pacan, né? Eles não necessariamente isolam, não têm a mesma consciência gramatical, eles não entendem as perguntas que eu quero, né, que eu precisava sobre o que é esse morfema, o que é, entendeu? Então eu tive que explicar para o Robson, fazer com que a gente teve que criar noções, que era pedacinho de palavra, vana kashk em marubo, uma expressão que a gente inventou para eles fazerem entender que eu precisava entender o que era um determinado morfema, e que eu estava, na verdade, fazendo um paradigma, né? Comparando com outros usos para entender, sei lá, um morfema causativizador, um morfema do caso ergativo, sei lá qual, né? Então, aos poucos, essa equipe ela foi virando uma equipe de, digamos assim, com inteligências diferentes, linguísticas, né? Que me permitiu fazer o trabalho de tradução que é da minha competência. Então, não é que a gente... eu traduzo os cantos por conta própria. Ontem mesmo estava trabalhando numa tradução.
Mas num determinado momento eu vou precisar dessa exegese, né? E eles também vão precisar me entender, né? Isso mais antigamente, atualmente nem tanto, né? Quando eu faço uma pergunta que é uma pergunta voltada para problemas gramaticais. Esse é um lado da sua questão, né? O outro é, tudo bem, acabou, isso virou um livro publicado, né? Eu voltei lá algumas vezes para devolver os livros para eles, né? Fiz reuniões, entreguei com os chefes, com todas as comunidades e tal. Eles então entenderam, depois de muito tempo, por que eu estava lá e chamaram de documento o livro, né? Isso está escrito na apresentação aqui quando a Déia deixou de falar, né? O que parece muito com o uso dos códices mesoamericanos, né, no México, né? Ou seja, como se o livro servisse como uma espécie de instrumento político para legitimar direitos, né? Ou seja, nós que vivemos aqui nessa terra temos conhecimento, os brancos têm que nos respeitar, os ruralistas não podem chegar aqui, né, querer chutar a gente para fora, porque a gente sabe, a gente tem conhecimento, né? Então, eles aprenderam que o livro é uma arma nesse sentido, né? Agora, o livro propriamente dito, eu não, enfim, infelizmente não tive a oportunidade de ver como esses livros circularam entre as pessoas. Eu acho que é pouco provável que eles tenham um aspecto central na transmissão do conhecimento. Assim, eu acho que para algumas pessoas talvez deem uma olhada, consultem as transcrições em Marubo, né, que eles são bilíngues, e digam que está tudo errado a tradução em português, o que eles sempre vão dizer, porque de fato toda tradução sempre vai estar perpetuamente errada, né, e tradução é isso mesmo, né, não existe tradução definitiva, mas eu acho que isso não altera o processo de transmissão, né? Até porque existe uma coisa muito curiosa, né? Eu estava falando justamente para a gente evitar as metáforas, as imagens metafísicas, né, platônicas, né? Mas existe uma desconfiança com relação à escrita dos xamanismos indígenas que parece muito, né, com a desconfiança socrática, né, com relação à escrita, né? Todo o problema do fármaco, o problema clássico, né, sobre o qual o Derrida escreveu naquele livro magnífico, A Farmácia de Platão, né? Então, essa ideia de que a escrita é um fármaco, que a escrita envenena, que ela produz esquecimento, né, etc., é partilhada pelos xamãs, né? Então, o contato com o papel ele pode ser perigoso num determinado momento, né? Porque o conhecimento verbal ele é, sobretudo, como eu dizia antes, um conhecimento incorporado, um conhecimento do corpo, né? Ele não é objetificado numa coisa lá fora, saber o livro, né? Então, essa transferência, que às vezes é para o livro, às vezes é para uma mídia digital, para um gravador, coisa do gênero, né? Ela é uma intromissão, digamos assim, no xamanismo, né? Nos modos de transmissão xamânicos, né, de conhecimento, o que não quer dizer que ela possa ser totalmente incompatível, mas são tecnologias de naturezas diferentes, né? Tecnologias da memória diferentes, né? Bom, isso aí puxa para uma coisa que você colocou lá no início da tua fala, você falou que a gente podia perguntar depois. Você falou que você não gosta muito da expressão tradições orais. Eu queria saber como é que você desenvolve essa questão. E eu sei também que você tem, né, isso já está nos seus livros, mas eu sei que trabalhos posteriores seus também insistem um pouco mais em diminuir esse polo opositivo entre oralidade e escritura, assim, enfim, se você quiser falar um pouco mais disso, seria, acho que ótimo também. Não, é porque a noção de tradição oral é como a noção de mito, né? Ela serve muitas vezes como uma categoria de contraste com relação à escrita dos alfabetos fonéticos, né? Então, a escrita e a oralidade, a sua posição é como mito e história, né? Então, é como se o mito fosse o horizonte da oralidade e a história, a filosofia fosse o horizonte da escrita e, portanto, do pensamento pleno, né? E isso gera uma série de problemas, que, na verdade, isso vem de Hegel, né? Entre outros, mas é como se na tradição oral você não tivesse pensamento. A tradição oral fosse sempre o eterno retorno do mesmo, enfim, essas imagens genéricas do mito que não correspondem de forma alguma às capacidades especulativas que existem, por exemplo, nos xamanismos, entre xamãs, né, amazônicos, mas não só, né? Então, é óbvio que existe, né, uma noção positiva da oralidade, né, na medida em que são questões transmitidas pela boca, são formas de pensamento transmitidas pela boca e pelo ouvido, né, relação oral a oral, né?
Mas isso não quer dizer que a gente deva carregar junto com a noção de oralidade todos os pressupostos que são derivados da história da filosofia e de uma invenção imperial da escrita, né, a escrita do alfabeto fonético, que justamente serviu para fazer com que os outros todos do mundo, né, tivessem formas inferiores de pensamento e, portanto, merecessem ser dominados, né? Além do mais, também a noção de escrita baseada, stricto sensu, nas escritas do alfabeto fonético é limitada, né? A gente tem outras concepções potenciais de escrita ou de escritura, de escritas seletivas, escritas pictográficas, enfim, uma série de outras possibilidades de concepções da noção de escrita envolvidas nas artes amazônicas da memória, né? E sobre isso eu escrevi alguns outros artigos também, né? Então, vem daí, sabe, a minha desconfiança com a noção de tradição oral. Às vezes eu prefiro falar em artes verbais só para evitar, né? Assim como a própria noção de mito também é uma noção controversa, né? Ela serve para algumas coisas, mas para muitas outras não, né? Eu passo por uns perrengues, assim, por estar ali muitas vezes nos gregos e tentar insistir que as palavras, apesar de virem dos gregos, a gente deveria usá-las voltar para o equívoco, né? Mito ali em Homero quer dizer palavra, discurso, não tem nenhuma acepção que é nosso, né? E pensar talvez na potencialidade dela ali antes das dicotomias que a gente tem hoje se instaurarem. E nesse aspecto eles se aproximam muitas vezes, né? Estudar poéticas das artes verbais vivas. Agora, eu tenho cada vez mais essa certeza que ilumina profundamente para tirar os gregos desse lugar de tradição estanque que eles vêm para a gente, né? Isso é interessante, porque, de fato, eu acho que a noção de mito ela tem um aspecto positivo e objetivo. Ela se refere a um determinado comportamento da linguagem, que é a palavra, discurso, narrativa, né? Com características específicas, a saber, a composição formular e o paralelismo, né? O próprio Lévi-Strauss fala sobre isso, né? Ele fala, quando o mito sai do seu aspecto paralelístico e formular e se transforma em literatura, né? Quando você tem uma tradição literária escrevendo os mitos, isso muda tudo. Aí você começa a ter o horizonte da lenda, do conto, sei lá, de outras formas, né, discursivas. Mas o mito propriamente dito, ele designa um modo de composição específico, uma poética específica. E nesse sentido, eu acho que a categoria ela é positiva, né? Tem um outro sentido que é negativo, que é esse uso contrastivo, como se mito designasse uma infância da razão, uma superstição, né, etc., né, que são as noções propriamente coloniais, evolucionistas e tal, que os próprios intelectuais indígenas e escritores indígenas hoje condenam com toda razão, né? Os últimos Saiti que você traduz aqui no Quando a Terra Deixou de Falar são bem interessantes para pensar nisso, né? O Inca e a árvore, né? Que são narrativas que têm produção, principalmente o do Inca, né? Que você mesmo recusa ali a dicotomia. Será que isso aqui é um baseado histórico? Lemos como mito? Eu acho fundamental o que você faz ali de se recusar ali a entrar nesse jogo opositivo na hora de traduzir e comentar, né? Porque mostra que o que seria o discurso do mito é um discurso que é pensamento, né? Não é estanque. Seria a ideia preconceituosa em relação a isso, né? Algo que se repete, uma tradição meio que esvaziada da capacidade de reflexão e invenção diante do novo, né? Algo que recusa tudo que é novo. Outro dia eu estava vendo isso, alguém botou, sei lá, numa rede social qualquer, foi fazer uma dessas visitas turísticas em alguma aldeia, e aí as frases em torno da experiência era como se a pessoa tivesse entrado numa máquina do tempo e ido viver no passado, quando não, ela está vivendo no presente, um povo absolutamente vivo, fazendo suas coisas, inclusive fazendo uma estrutura de turismo, né, para receber estrangeiros, né? É impressionante como, de algum modo, tem uma máquina colonizatória que não para ali, mesmo quando está diante de algo muito bem elaborado. Alguém tem alguma pergunta? André, o Valias também, se quiser, viu? Você não é aluno, mas você tá aqui, pode conversar com a gente o que quiser. Eu tenho uma questão que assim, na verdade, eu nem sei se isso se resolve de modo algum, mas para mim uma das coisas mais difíceis para de algum modo introjetar ou
ou para concretizar no meu próprio pensamento, quando eu estou lendo os cantos, tanto os Shoinki, os Iniki, quanto os Saiti, que estão nos 2 livros, é entender os classificadores. Há uma pletora de classificadores entre os Marubo, e eles vão aparecendo de modo que às vezes eu consigo intuir melhor, às vezes não. Se você conseguisse, talvez, falar alguma coisa que ajude as pessoas que tentarem ler esses textos a fluir melhor com isso, eu acho que seria interessante. Me parece, assim, já vi coisas análogas em outras culturas e línguas, mas como eu encontro no teu trabalho com os Marubo, eu acho que eu nunca vi. Eu não sei se é algo que há com tanta força em outros povos, mas eu realmente é de cair o queixo, porque parece um mundo extremamente complexo, assim, para tentar entrar mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque está começando a cair uma tempestade aqui, eu estou sem fone. Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá ok. Tá ok. Qualquer coisa me fala que eu interrompo rapidinho e pego um fone, tá? Beleza. Então, essa é uma questão interessante também, porque... Bom, primeiro, eu tenho meu trabalho de tradução, ele é um trabalho a meio caminho entre uma tradução etnográfica, digamos assim, uma tradução... uma transcriação radical. Não é uma transcriação radical que eu faço, né? Porque, entre outras coisas, porque você tem na coluna esquerda, né, a transcrição em Marubo, né? E me parece, ou tem me parecido até esse momento importante, manter isso, porque a gente justamente tem um déficit de documentação, né, de estudos sobre artes verbais indígenas, né? Então, eu não posso prescindir completamente da informação, por assim dizer, né, e privilegiar só o texto poético, né? Se eu tomasse esse partido, que inclusive é algo que, né, com que o próprio Guilherme, o Álvaro e outras pessoas brincaram depois de mim, né, fazendo retraduções, que eu acho interessante, né, das traduções que eu fiz, né, o Álvaro Faleiros, né, eu talvez prescindisse desses classificadores, porque esses classificadores são muito difíceis de traduzir, não assim porque eles sejam difíceis de compreender, isso não é, o problema não é esse, o problema é fazer com que eles fiquem, bonitos, sei lá, né, com que eles contribuam para a fluidez do texto traduzido, né? O que são esses classificadores, né? Os Marubos se dividem em povos, né? Na verdade são segmentos. Os Nawa quer dizer povo, né? Mas é mais do que um povo específico, é como se tivesse um sistema totêmico, né? Na qual você tem, sei lá, 10 classes diferentes, e essas classes estabelecem relações de parentesco entre si, né? Então, quem é da classe A é primo de quem é da classe B, que, por sua vez, é cunhado de quem é da classe C. Então, A casa com C, B não casa com A, e por assim vai, né? Então, os marubos, a morfologia social marubos funciona assim, né? Quem é do povo Sol, do povo azulão, do povo macaco barrigudo, do povo japó, etc., estabelece relações de casamento entre si ou relações de afinidade, né? De afinidade ou de consanguinidade. Até aí tudo bem, né? Só que como todo sistema totêmico, isso não para na sociedade, isso acaba extrapolando para o mundo. Então, o mundo todo acaba sendo dividido por esses classificadores. Tudo que existe é potencialmente dividido por classificadores. Então, você tem a mandioca da classe Sol, a mandioca da classe Azulão, a mandioca da classe Japó, a mandioca da classe isso, da classe aquilo, né? Assim como você tem os patamares celestes divididos, todos eles por classes, os espíritos todos, tudo que existe é sempre marcado por uma classe específica, né? A ponto de esse sistema de classificadores, mais uma vez, descolar da morfologia social, né? Então, já não posso mais dizer que é da sociedade que vem esses classificadores, né? Como se as pessoas se dividissem entre, sei lá, palmeirenses, corintianos, vascaínos, santistas e ponte-pretenses, né? E aí o mundo se divide também por essas classes, e palmeirense só casa com o ponte-pretense, que só casa com não sei o que lá, né? Então, como se de repente esse conjunto de variadores ou de classificadores saísse, né, da estrutura social e servisse para
classificar absolutamente tudo, como se as coisas não pudessem existir se elas não fossem necessariamente classificadas, né? Então, é um sistema taxonômico, no final das contas, uma taxonomia cosmológica, por assim dizer, né? Que aparece nos cantos. Então, os cantos são divididos em blocos, muitas vezes, né? Então, primeiro, por exemplo, vem o bloco de surgimento dos Varinalvo, que são o povo Sol. Aí tem todo o bloco de surgimento dos povos Sol. Depois vem o bloco de surgimento dos Xanenalvo, que é o povo Azulão. Depois vem o bloco de surgimento dos Esconalvo, que é o povo Japó, e por assim vai, né? Bloco macroparalelístico, né? De sequências de estrofes que compõem uma cena, né? Que depois se paraleliza, se simetriza com outras cenas. Essa é a arquitetura geral, né? De uma composição paralelística. E dentro do bloco Sol, tudo que existe ali vai ser Sol. Dentro do bloco Azulão, tudo que existe ali vai ser Azulão, né? Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um exercício de leitura aqui, de uma coisa que não está em nenhum dos dois livros, que é o tal do artigo, né, sobre o qual eu falei. Acho que seria ótimo. Porque a gente entende um pouco mais. Deixa eu só achar onde é que está isso aqui. Peraí. Então, esse é o canto que está publicado no artigo lá da Revista Brasileira de Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, né? Eu vou só acender uma luz que ficou escura aqui. Então, aí vocês veem que são os surgimentos antepassados. Eu numerei que tá vendo? É o bloco de surgimento dos filhos do povo Sol, né? Depois o 2, lá embaixo, vai ser o surgimento dos filhos do povo Azulão. Depois o 3, os surgimentos do povo Jaguar. Cada um tem mais ou menos uns 50 versos, né? Estou vendo agora, rapidamente. O 4, o surgimento do povo Arara. E as fórmulas vão se repetindo, né? Isso vai trocando os classificadores e as posições no eixo paradigmático, certo? Depois o 5, filhos do povo Japó, e por aí vai. Aí depois tem uma segunda geração e tal. Então, tudo que está dentro do surgimento Jaguar vai ser Jaguar. A terra Jaguar, Anta Jaguar, Lírio Jaguar, Arara Jaguar. Então, não é um monstro Arara, Arara Jaguar, né? É a Arara da classe Jaguar, né? Não é uma anta, não é uma quimera anta jaguar, é uma anta da classe jaguar, né? Como se fosse uma anta palmeirense, uma anta corintiana, uma anta são paulina e por aí vai, né? Então esse é o sentido principal dos classificadores. E de fato é um pouco pesado, né, na tradução, assim, da vontade às vezes de uma opção talvez fosse deixar só o classificador marcando o bloco e tirar ele, né, da direita, certo? No português, né? A gente leria: vida adianta no vão da terra, vento de lírio, vento envolve, e ali repousa, né? Em vez de ler vida adianta sol, no vão da terra sol, vento de lírio sol, né? Mas às vezes a tradução também serve para estranhar, né? E eu acho que o espaço de estranhamento é um espaço tradutório interessante, né? Então eu tenho uma certa dúvida com relação a esse tipo de opção, porque às vezes a gente reifica demais o objeto poema ao torná-lo belo, né? E acaba por imprimir dentro de uma tradição que não tem essa concepção do objeto poema um pressuposto estético nosso, que é análogo a, por exemplo, a você pegar, sei lá, um artefato indígena e colocar numa vitrine de um museu com um rendimento, enfim, com uma iluminação específica, sem informações, para que o público possa estabelecer uma relação de fruição com aquela obra de arte, né? Mas ela está sendo inventada como obra de arte dentro daquele contexto institucional, né? Quando a gente trata isso como meramente um poema, a gente está inventando isso enquanto objeto literário. É uma operação e tanto, né? O que não quer dizer que a gente deva traduzir toscamente, como muitas vezes antropólogos fazem, né? Mas a gente deve ter consciência do que os nossos atos implicam, né? Então, enfim, é um campo em disputa, é um campo em aberto de experimentação, né, para o qual, obviamente, eu não espero ter nenhuma resposta definitiva, né? Mas essa estrofe, talvez valha a pena a gente ler um pouquinho aqui, só para ver o problema da metáfora, né, sobre o qual eu estava falando antes, né? Na verdade, né, se a gente for ler direto, né, vida adianta sol, no vão da terra sol, vento de lírio sol, vento envolve, ali repousa.
néctar da terra-sol, dentro do néctar, surgimento começa, e assim cansado, coro de Araraúna, sol que sempre terra cobre, na terra revolve. Revolve, então, formigas, sol, sob a terra-sol, na terra furos fazem, pelo furo de Varixoi, elas vão subindo. Ossos de antassol, esse aqui não era para ter essa passagem, esse intervalo. Pelos ossos sobem, e o chamado varia. O Irã adiante vai seguindo, com cabelos compridos, vai mesmo saindo. É um tanto esquisito, porque na verdade isso é uma metáfora para o ventre materno, né? O que parece que é a imagem metafórica é um buraco na terra, né? E do qual saem formigas, né? Um pouco como essas imagens clássicas aqui. Então, o Armando, que é o autor do canto, desenhou isso aqui, né? Que é esse buraco na terra, né? Muitas vezes os jovens marubo falam, nossos antigos antepassados saíram de um buraco na terra. Isso, inclusive, é algo que se encontra em outras mitologias das terras baixas, né? Aí os pajés falavam para mim, eles não estão entendendo nada, isso é mentira de pajé. Pajé tá mangando, que é como eles falam, né? Mentira de pajé quer dizer metáfora. Isso é metáfora, não é buraco na terra, é o ventre da mulher. Só que a linguagem poética cria uma imagem para falar de uma maneira indireta daquilo que não pode ser dito, né, com palavras simples, né? E interessante que essa não só é uma metáfora, que aqui é conscientemente interpretada, né, através dessa exegese especial como uma metáfora, né? Então me permite entender isso, né, que aquilo que a gente estava lendo, na verdade, é uma imagem metafórica para um óvulo fecundado, né, que gera um feto que depois sai, né, e nasce, né. Essa imagem é interessante que ela aparece, inclusive, em vários lugares, né. Isso aqui, por exemplo, é uma reprodução da caverna de Ticomostok, né, da história tolteca titimeca, enfim, um códice mesoamericano, que é justamente, né, de onde saem as tribos que dão origem aos astecas, né? A caverna Ticomostok, que é aqui desenhado como um útero. Então você tem aqui uma sobreposição entre a imagem da caverna ou buraco na terra e do útero, muito interessante, né? Que seja como se a gente estivesse de fato lidando com ar de família, com problemas que são problemas pan-ameríndios, né? Análogo, sei lá, o problema da tripartição funcional na mitologia indo-europeia, sobre o qual falava o Dumézil, né, no mito epopeia, né? Existem também metáforas, problemas comuns, problemas da realeza, da paternidade nos mundos indo-europeus, né? Nos mundos ameríndios são outros, né? Enfim, só mostrar essa primeira estrofe aqui para a gente entender um pouco essa complexidade, né, da tradução das metáforas e um pouco também de como funcionam as fórmulas, né? Os classificadores, né, sobre os quais o Guilherme estava falando. Para o pessoal que estava olhando ali, estava aparecendo, todo começo de verso estava aparecendo varim, vari. Uhum. É a palavra sol, né? É o classificador ali em marubo mesmo, né? Peraí. Não, só para reforçar aqui um detalhe, né? Que esse classificador está lá materialmente, está no canto, ocupa espaço, né? Ele não é abstrato, né? Poderia ser alguma outra coisa meio abstrata que você está traduzindo, só para o pessoal ver que está materialmente dito a cada vez, né? Essa presença solar, que não é solar, né? Nesse sentido do Sol. Não é uma anta solar, não é uma terra solar, é uma terra da classe Sol. Isso. O que é difícil para a gente é mais ou menos entender o que se pensa quando se pensa isso, né? Não sei se alguém que é absolutamente de fora consegue pensar algo mais do que essa presença de um classificador que extrapolou. Imagina isso, que você tem uma cidade, né? E os bairros, essa é uma cidade pequena, sei lá, de interior, e os bairros são divididos conforme times de futebol. Então, no segmento A são os corintianos, no B são os ponte-pretenses, no C são os do Atlético, no D os flamenguistas, né? E tudo que vem do setor D é X Flamengo, feijão Flamengo, maçã Flamengo, cachorro Flamengo, né? Tudo que vem do setor A Corinthians será X Corinthians, cadeira Corinthians, a anta Corinthians. Um pouco esquisito, né? Mas é uma maneira de identificar a procedência de tudo. E
Tem uns outros momentos que parecem classificadores, que é o modo como você usa, e eu também queria tentar entender. Por vezes aparece o classificador morte, o classificador podridão, ou me parecem estar sendo usados como classificadores. E aí eu queria entender isso. É uma espécie de algo que está extrapolando ainda e aplicando o mesmo modo de pensamento para categorias outras que extrapolam. Exatamente. É isso. Acaba virando uma compulsão pela classificação, que é uma ciência taxonômica, é uma taxonomia, né? Xamânica. Então, quando você precisa designar esse podridão, você precisaria procurar isso, ver onde é que isso ocorre, né? Mas quando você vai entrando no leque... É numa hora que tem um corpo, é o corpo do pajé, flor de tabaco, agora não vou lembrar. Porque não é uma adjetivação, né? Muitas vezes... Não é uma adjetivação, dá para ver que está sendo usado como um classificador ali. Mas é um classificador a partir desse corpo, e esse corpo gera uma classificação que extrapola até o próprio corpo. As coisas que vão se vinculando vão sendo... Ou coisas podridão, ou coisas névoa. Isso, névoa. Que vem do patamar celeste, que é o último, né? Névoa, enfim. Você tem uma terra névoa, um céu névoa. Tudo que tem lá é névoa, né? Ou tudo que vem de lá. É isso, né? O xamanismo acaba extrapolando esse modelo totêmico, por isso que não é totêmico, porque o totemismo é uma classe fechada, né? O totemismo tem um repertório finito de classes. Você vai fazendo variações a partir desse repertório. O negócio maruba é esquisito porque ele é como se fosse um totemismo que explodiu, né? Aí você tem uma compulsão classificatória generalizada, que dependendo do problema em questão, por exemplo, um problema, sei lá, de determinado momento de uma cura xamânica, aparece um outro classificador que vai reger aquela série de sintagmas, né? Meio isso, assim. Impressionante. O Pedro, boa tarde a todos. Boa tarde, André. Desculpa a invasão, o Guilherme, mas o Rafael que me puxou, me avisou, eu entrei, e como me interessa também muito pelo assunto. O Pedro, seria possível você fazer uma leitura aproximada, pelo menos, do original e como isso funciona ritmicamente? Podemos fazer Só isso. naquele exemplo que você mostrou ali, como é que isso como que isso é performado? Podemos fazer. Nesse que eu estava projetando, eu não me lembro da melodia cantada, porque tem duas maneiras, né? Ou você canta, ou você recita de alguma forma, né? Quando você está ensinando para uma pessoa, né? Então, você tem duas pessoas, uma lado a lado, um grupinho pequeno de pessoas em silêncio, estudando, digamos assim, né? Alguém vai perguntar, como é mesmo o canto Enia de surgimento dos antepassados, né? Aí o pajé vai falar, é assim, varial Ashinaki, varimai paroku, varishompawuk, uishiyamashonta, vuuni otivo, varimai nankon sotosho, uni katsina, pinikiavai, varishavan shakapa, vai maracativo, mairakarakaki, aqui Havaí, vai Mashiwane, varimai teorai kinisho, vai shori kisho, taranana. Essa é uma forma, aí a pessoa entende, né, a sequência das fórmulas. Mas, além disso, também tem uma outra possibilidade, que é a possibilidade cantada. Eu não lembro da melodia do Wania, mas eu posso tentar pegar um outro aqui do outro livro. Aquele que a gente estava... por exemplo, esse aqui, que é o Shonorou Maya. Não vou poder projetar... Deixa eu ver se eu... Peraí, se eu projeto isso aqui... Eu vou ter que achar um PDF rapidinho aqui. O que eu posso adiantar pela minha experiência de ter ouvido os áudios que o Pedro já me mostrou, André, é que a métrica é bastante rígida do ponto de vista do compasso. Uma marcação muito bem feita, com uma variação silábica que não deixa de respeitar o tempo dessa duração frasal. Então, geralmente... Eu vi que o padrão máximo ali costuma ser 7 sílabas. Quando faz 6 sílabas, alguma sílaba vai ser dobrada ou vai ser alongada, de modo a você sempre cumprir esse padrão com certas variações que tem a ver com a melodia. Eu vi já, acho que umas 3 melodias diferentes,
aí tem alguns ajustes que são feitos com aquela relação melódica. É um processo fascinante para pensar também o que pode ser metro, né? Sim. A gente percebe que o que a gente analisa em metro a partir da tradição escrita se perde completamente quando o metro está organizado a partir de uma organização corporal vocálica. Tem um metro, está claro que tem um metro. Se você olhar só o texto, esse metro não aparece com plena clareza. Aqui, por exemplo, aqui também, esse aqui eu lembro a melodia, né? Então você pode fazer as duas formas, né? Voshan Romaya, Yovakaya Pai, Aunimanto, Inoshetrakane, Inoshetawisi, Ayoshawinisho. Você vê que tem uma métrica, né, clara. Mas ele pode ser cantado também, né? Ele seria Voshan Romaya, Yovakaya Pai, Aunimanto, Inoshetrakane, sempre a mesma chave melódica, né, até o fim. E cada melodia dessas pertence a um episódio, a um canto, a uma história. Então, às vezes a pessoa pode falar, como é a história tal? Aí você vai falar, tá, lembrei, né? Você não precisa nem necessariamente cantar a letra, você pode só cantarolar a melodia, a pessoa já vai identificar, né, com uma determinada história. Putz, isso é uma informação nova para mim aqui, fascinante. Então é possível pensar então uma certa chave melódica como associação imediata com um determinado campo narrativo. É o nome, como se fosse o nome da história. Perfeito, hein? Nome melódico, né? É um nomos. Pensando aqui, é uma coisa que eu já tentei interpretar para os gregos, mas a gente fica sem material para ir além disso, mas eu tenho muita sensação de que o nomos podia ser esse lugar que você solta uma determinada melodia, que inclusive é a mesma palavra que para lei em grego, mas que eram determinadas melodias que eram repetidas. E eu entendo que essas melodias elas estão associadas aí a um campo narrativo, às vezes ritual, e que é esse reconhecimento corporal da melodia com tudo mais que ela nomeia de algum modo, né, o que ela registra. É isso. E existe alguma forma de catalogação? Porque eu lembro que naquele filme Hiper Mulheres, eu lembro de uma cena que havia uma espécie de cordãozinho com nós que funcionava como uma espécie de catálogo de cantos, né? Eu lembro que era uma indígena conversando com a avó que tinha ensinado ela cantos. Elas vão repassando nesses cordãozinhos de nó, né? Tipo um tipu, né? Uhum. Existe alguma coisa assim deles de registro? É tudo na cabeça mesmo. Tudo na cabeça. Marubo não tem isso. Um quipo, né, amazônico não tem. O quipo está aqui. É uma coisa notável mesmo, assim, é uma capacidade mnemônica absurda. Né? Que se confirma pela desconfiança da escrita ocidental, né? Regimes de guardar material diferentes e competitivos em algum nível. Pelo dado da hora, para não tomar muito mais tempo do Pedro, eu perguntaria especificamente sobre a hesitação da palavra xamanismo. É um assunto que atravessa a disciplina. Xamanismo é uma palavra que tem sido usada assim de modo bem leviano. Então, enfim, seria bacana ouvir de você um pouco, porque você alterna, né, entre pajé, xamanos. No título do Onisca, no subtítulo, você tem xamanismo, mas tem toda uma precaução no uso da palavra. Você quer comentar um pouco isso? É mais o que eu estava falando antes mesmo, é para tomar cuidado para não confundir com esse xamanismo genérico New Age, né, que vem de uma relação não indígena com uma imagem geral construída, né, de um xamanismo que não tem necessariamente a ver com as tradições cosmológicas, rituais e de conhecimento indígenas, né? Mas, stricto sensu, a palavra xamã, ela vem, enfim, de povos siberianos, é o especialista ritual desses povos, né?
das estepes siberianas, que é o equivalente do paié, peié, pajé, tupi, né? Os povos falantes de línguas tupi, que na verdade o termo acabou se generalizando pelo uso do Nhengatu, né? Cada língua indígena tem o seu termo para pajé ou xamã, né? Então no Brasil eu prefiro usar pajé, porque é o nosso, né, o termo corrente aqui. Mas às vezes também pajelança é um termo que em Marubo às vezes tem uma carga, em português tem uma carga pejorativa, né? Pajelança, bagunça, não sei o quê, né? Então, se eu dissesse poética da pajelança na Amazônia, funciona, mas até certo ponto. Né? Do xamanismo acaba virando uma coisa meio mística, sei lá, mas tem que ter essa ressalva, né? De que não é São Tomé das Letras, não é Alto Paraíso, né? Com todo respeito às tradições New Age, mas é uma outra coisa. Né? A gente está falando de uma outra civilização, digamos assim, né? De pensamento, né? O que eu sinto que na maioria das pessoas, principalmente no curso de letras, onde eu acho que isso é visto muitas vezes com menos rigor, é pensar que quando se usa a palavra xamã, não é uma aproximação, obviamente, de uma cultura específica siberiana, que tem um vocabulário específico, mas que é amarrado por uma série de similaridades, né, estruturais de rito, entendimento do lugar do corpo, do deslocamento, enfim. E acaba tendo um certo rigor, apesar de ser uma aproximação sempre precária em algum nível. Assim como usar pajé, porque, enfim, você mesmo explica lá. Pajé é um nome único que a gente tem de origem tupi, mas há dois tipos entre os marubo, com funções específicas, né? Modos de interação cosmológica diferentes. Isso é que eu acho que é sempre difícil para... E também porque às vezes as pessoas usam, o não sei quem é xamã, o xamã não existe xamanismo e xamã em qualquer lugar, não é assim, né? São figuras rituais e contornos cosmológicos muito específicos que existem nessa vasta região da Sibéria, que sim encostavam na Grécia, lá, enfim, o dionisismo, né? Tem muito a ver com isso, né? Não é por acaso que Dionísio é um deus estrangeiro, vestido com né, coberto com uma capa de bicho, né? Que é, enfim, o deus da metamorfose, do êxtase, não é por qualquer razão. Dionísio é um deus asiático, né? Está chegando ali né, no panteão, na Hélade e tal. E então isso vai para os dois lados, né? Esse campo gigantesco do que a gente costuma chamar de xamanismo, que é uma prática ritual anterior a todas as formas religiosas posteriores, né? Vai parar tanto ali na Capadócia por um lado, quanto nas Américas por outro, mas ele designa sobretudo uma relação, digamos assim, interespecífica. O pajé é um outro, exatamente isso, né, André? É sempre uma relação de devir e, sobretudo, uma relação associada muito à animalidade, à caça, né? Então, não é a mesma coisa que você vai encontrar nas religiões tradicionais africanas, ou que você vai encontrar, né, enfim, na Europa antiga. São coisas diferentes, né? Ou mesmo que você vai encontrar em contextos urbanos hoje, né? Bom esclarecer isso de alguma maneira, né? É um fundo civilizatório, um fundo ritual, uma concepção de existência, uma assim chamada ontologia, né? Anterior das grandes religiões e que existiu sempre por aqui nas Américas, né? E que, enfim, depois acabou sendo confundida com uma série de outras formas de misticismos e coisas do gênero, né? Pois é. Não, eu acho que essa confusão aí com quase uma noção genérica de curandeiro e místico e que, enfim, tem uma especificidade muito grande, né? Tem. Eu acho que essa separação, por exemplo, com a matriz africana que a gente tem aqui no Brasil é perfeita. Não tem pajé, não tem xamã no candomblé. Não se aplica. Embora haja curandeiro, embora haja rito, embora haja canto, embora haja folha, mas não é o mesmo sistema, é outro sistema. Né? Mesmo a figura do caboclo, né, que aparece tanto, ela já é um deslocamento da figura do pajé do caboclo para uma outra cosmologia, que é, enfim, a cosmologia da possessão, né, do sacerdócio, que é completamente diferente né? Tem um texto interessante do Eduardo Veiros de Castro, né, sobre a contraposição entre o xamã e o sacerdote, né? O sacerdote é sempre uma figura do Estado, né, da hierarquia, da verticalidade, e o xamã é da horizontalidade, né, da ausência de Estado, do contra-Estado, né? Enfim. Perfeito. Bom, não sei se alguém tem mais alguma última pergunta.
Eu adorei a conversa. Gente, alguém, André, se quiser perguntar mais, falar mais, à vontade, viu? Estou aqui à disposição. Bom, se não, Pedro, vou agradecer demais. Obrigado de novo pela disposição, por ainda ter suprido o problema técnico ali quando o StreamYard não quis funcionar. Esses trabalhos que você já fez e tem feito são acho, realmente um processo que revigora assim, uma série de entradas para pensamento contemporâneo nosso, verdadeiramente. E eles, no fundo, fundem isso aí que são seus interesses que você falou no começo, né? Um escritor, poeta, romancista, que é filósofo, que se torna etnólogo, etnógrafo, mas que, na hora de produzir, produz nesses campos todos, e eu acho que mostram que o impacto que isso tem, que isso precisa ter, e como os cursos de letras, em algum nível, são muito precários em até hoje não terem enxertado isso nos seus percursos formativos. Essa disciplina que a gente está dando agora é a primeira vez que tem uma disciplina obrigatória desse tipo num dos cursos de letras da UFPR. Então, por ser a primeira vez ofertada assim nesse regime, é uma disciplina experimental, chamada Poéticas Indígenas, em tradução, porque pensa a partir do lugar da tradução, é feito no lugar de um bacharelado que envolve 4 línguas, pelo viés da tradução junto com o português, enfim. Mas eu penso, e ao momento em que você estava falando ali de por que eles não seriam sofisticadíssimos, né? Eu lembro daquele textinho importante do Rothenberg, que o Ian Packer também até mencionou, que é exatamente esse de fazer um exercício. E se você deslocar, tira Homero como paradigma narrativo e coloca um canto desse Saiti e vê o que acontece, né? É um exercício necessário, porque mostra que não é um caminho único, não é irrevogável, né? É possível pensar uma pluralidade, porque elas são sofisticadíssimas, né? Não há perda. E a minha área oficial, que é a de clássicas, sempre está com medo de perder o seu estatuto, né? O seu pedestal. Eu sou, infelizmente, um dos poucos ali que acha que a gente não precisa de pedestal, né? A gente pode ficar muito bem num dos lugares para haver uma horizontalidade potencial, inclusive para, de algum modo, repensar a nossa própria área a partir dessas implicações que a gente pode ter em livros como os teus. Obrigado mesmo. Valeu, Zaço. Eu que agradeço, Guilherme. Fico feliz. E é isso, né? Terão vários clássicos, né? Várias áreas de estudos clássicos. Exato. Por exemplo, né? Entre outros. Mas acho que é isso, é uma construção, um processo que está sendo feito. Aí fico feliz de alguma maneira poder contribuir para ele, né? Maravilhosamente. E obrigado pelo diálogo. Seguimos, né? Seguimos. Muito obrigado pela gravação. Depois, por favor, eu mando para você o link para eu passar para o resto dos alunos que não pôde estar aqui agora. Tchau, gente. Até mais, então. Vou encerrar, tá? Beleza. Vou encerrar a gravação, depois eu fecho aqui.